Bom, mas vamos entrar no assunto que é justamente o assunto desse lançamento do presidente Lula. Carteira Nacional de Habilitação, fez questão de fazer um amplo evento em relação a isso, porque isso é realmente uma medida popular, né? Como aqui a gente já falou, isso chama a atenção do público que não aguenta mais ser submetido, inclusive, a vários casos de corrupção que são relatados, inclusive o ministro falou aqui pra gente, nessas próprias escolas, para você tirar a carteira de motorista. Quem é que não conhece alguém, né, que teve que pagar para ter uma carteira de habilitação, que teve que pagar para passar na prova prática? Isso é fato no nosso país e em várias cidades brasileiras, né? Isso é o que realmente acontece em muitas escolas, o que é muito triste. Bom, a renovação automática já está na nossa página, é a manchete principal, esse anúncio há pouco feito pelo presidente Lula, que ainda continua lá. Renovação automática da CNH será para quem não tiver ponto na carteira. Essa é a novidade. O governo está lançando, neste momento, a nova Carteira Nacional de Habilitação, um aplicativo, inclusive, com aulas práticas para essa nova CNH. Vamos ouvir de novo o que ele está falando? Vamos ver se ele está falando da carteira de habilitação ou está falando outra coisa. Vamos ouvir. Eu sei que o Alckmin ia falar que é outra coisa que eu estou atrás, tá? Que a gente ainda não conseguiu concluir. Mas uma coisa que a gente quer fazer é baratear o financiamento de uma motozinha para que os entregadores tenham o direito de ter uma moto, de preferência elétrica, para economizar a emissão de gás de efeito estufa. Nós estamos atrás, pode ficar certo que é uma loucura nossa. Alckmin, eu, o Rui Costa, sabe, o Boulos, está todo mundo tentando encontrar um jeito de financiar. Sabe? E é possível financiar baratinho. É possível financiar. Esse é o nosso próximo compromisso. Eu não sei se vai dar para a gente anunciar ainda até o final do ano, mas estamos trabalhando para isso. Porque aí você vai trabalhar não pedalando. Porque sabe qual é a enganação do cara que fala, eu vou de bicicleta? Na verdade, ele não vai de bicicleta. A bicicleta é o único transporte que ainda não leva ninguém. Bom, estamos acompanhando o presidente Lula, faz mais uma promessa aí, financiamento de motos para entregadores. Tá aí o presidente Lula fazendo mais uma promessa. A gente recebe neste momento, aliás, eu convido as pessoas a lerem a reportagem que está na nossa página da Paula Gama, com todas as novidades relacionadas à nova carteira de habilitação. Lula anunciando agora essas mudanças, que na verdade são as maiores mudanças já realizadas na carteira de habilitação em décadas no nosso país. E isso traz aí, de certa maneira, alívio para alguns, preocupação para outros. A gente chamou aqui um especialista na área de mobilidade, ele também é perito e tem aqui, eu acho que uma análise bem interessante para compartilhar conosco, o professor Sérgio Eisenberg. Professor, quando a gente vê essas mudanças anunciadas há pouco pelo presidente Lula, elas te preocupam ou te aliviam? Quais são os alertas que o senhor pode fazer? Boa tarde. Boa tarde, Fabiola. Boa tarde a todos. Eu vejo com muita preocupação, porque passa para a sociedade uma impressão errada de que tirar a habilitação é só um problema burocrático e que estavam atrapalhando a vida do povo. Não é. É difícil tirar a habilitação. É difícil dirigir um automóvel para que não se cause acidente. É preciso uma formação teórica adequada, uma formação prática. Hoje, como vai ser, como eram 20 horas, de horas práticas, já era pouco. Vai passar para um mínimo de 2, que não dá para fazer isto. Para operar uma empilhadeira sem nenhum demérito, precisa de 8 horas no mínimo no curso do Senat. E a gente vai dar um carro na mão de uma pessoa com 2 horas. Na realidade, nós vamos estar estimulando o aprendizado selvagem das pessoas na rua e depois vão tirar duas horinhas para dizer que fizeram o mínimo. Nós vamos estimular milhões de pessoas a saírem por aí dirigindo seus carros sem ter nenhuma formação teórica e prática, cometendo infrações, se arriscando. Nós estamos simplificando e atrapalhando a formação de condutores, em nome de uma população vulnerável. Veja, Fabiola, essa população vulnerável sim tem que ter nossa atenção, mas não dando uma carteira para ela que não vale nada, formando ela bem, dando um treinamento teórico e prático bom. Então, quem pode pagar, paga, quem não pode, tem
e isto pago pelo governo. Tem uma lei sobre carteira social, CNH social. É isso que precisamos fazer, treinar bem e não entregar um papelzinho dizendo pode dirigir que você está habilitado. Não estará. Agora, professor, tem um argumento do ministro dos Transportes, o Renan Filho. Ele diz que há 20 milhões de motoristas hoje no Brasil transitando sem carteira de motorista. É possível até que esses motoristas que não têm habilitação, se forem se submeter a um teste do Detran, pode ser que eles passem. Agora, há gente que não tem não está na rua, que deseja dirigir, e essas pessoas, não, vamos acabar com a autoescola. Muito bem, mas elas vão precisar da formação, porque o ministro diz que o Isso. teste continuará rigoroso como é hoje, né? Então, essa pessoa vai ter que pagar. Se não paga para a autoescola, se não tem alguém para ensinar, e é muito improvável que todos vão ter alguém, um parente, ela vai acabar pagando para um instrutor. Quem assegura que esse instrutor vai cobrar menos do que a autoescola? E quem assegura que esse instrutor vai dar realmente as aulas e está capacitado? Se já hoje é difícil, Josias, de fiscalizar os centros de formação de condutores, os CFCs, como é que se vai fiscalizar milhões de pessoas soltas por aí andando em carros particulares? Carros sem duplo comando. Imagine o seguinte, no Detran do Rio Grande do Sul, nos últimos 10 meses deste ano, só durante os exames houveram 700 e poucos acidentes, 712 acidentes durante os exames em carro com duplo comando. São motoristas que já estariam, candidatos que já estariam treinados para fazer o exame e mesmo assim aconteceram esses acidentes. E mais, as intervenções dos instrutores no duplo comando evitando o desgoverno foram 11 mil. Sem duplo comando, nós teríamos aí esses 12 mil acidentes ocorrendo com vítimas para pessoas, teoricamente, já em condição de fazer Só para exame. explicar, Imagina quem está na professor, rua que quando não o senhor sabe fala nada. duplo comando, Difícil. quando o senhor fala duplo comando, é que o instrutor tem os pedais ali também, ele pode pisar no freio, ele pode corrigir equívocos Exato. do que está aprendendo, né? Exatamente. Imagine você chega num cruzamento, um aprendiz, que ao invés de pisar no freio, pisa no acelerador. Ele cruza uma avenida, entra numa marginal e ao invés de parar para olhar, ele entra porque ele pisou no pedal errado. Vai morrer todo mundo. Ou seja, dirigir um carro sem duplo comando, entregar na mão de um aprendiz, é um risco de vida. Essa economia que se quer fazer não está levando em conta o que se vai gerar de acidentes, o que se vai gerar de problema. Nós estamos pensando, quer dizer, o governo está pensando na parcela vulnerável da população e tem que pensar mesmo, mas não destruindo o sistema de formação, financiando a formação para quem não pode pagar. Não vai financiar a moto, que o presidente acabou de falar, por que não vai financiar a CNH, que é mais barata? É muito mais barato. A gente paga, o governo paga o estudo da pessoa desde criança até chegar à idade de 18 anos, não pode pagar mais alguns meses de um curso para ele sair um bom profissional, ao invés de morrer na sua motocicleta, ele vai viver da motocicleta. Então é preciso formar bem. Os exames teóricos vão ficar muito fáceis. Você pode errar 10 de 30 questões de um banco de questões conhecidos. O exame prático ficou permissivo. Você pode cometer até duas infrações gravíssimas que não serão desqualificatórias. Ou seja, nós estamos criando pessoas para dirigir que não têm consciência de infrações de trânsito e eles vão ser habilitados de uma maneira fácil. Isto é um perigo para a sociedade e contraria o espírito do Código de Trânsito, que diz que deve haver segurança, um dever do Estado, segurança no trânsito. Nós estamos introduzindo insegurança porque estamos relaxando a formação do condutor. Deveríamos avançar para uma formação melhor, até com simulação, para que o indivíduo aprenda a dirigir de noite, com chuva, pista escorregadia. O indivíduo vai dirigir só em ruazinhas locais, pega a sua carteira e vai andar numa rodovia. Vai se matar. Não é assim que tem que funcionar. Professor, o senhor entende que esse anúncio, ele visa as eleições, é uma medida populista, ela tem interesse eleitoral? Porque o senhor traz aí a gravidade na sua análise dessa mudança. O senhor imagina que isso possa trazer mais mortes e acidentes para o nosso país? Com certeza, e eu espero que o Ministério Público Federal cumpra a sua função precípua de defesa da vida e barre esta coisa.
Isso não pode ser assim. É muito perigoso. O senhor acredita, então, que isso possa vir a trazer um aumento de acidentes e o objetivo aí é eleitoral? Não posso dizer qual seja o objetivo, quem deve dizer é o governo federal, mas com certeza isso é perigoso, relaxa a formação, traz a falsa impressão que tirar uma carteira de habilitação é só um probleminha burocrático e menor, que se está atrapalhando a vida da população. Não, esta visão é uma visão horrível. É preciso construir a cidadania, treinar as pessoas no Código de Trânsito, entender o problema e o risco que é para quem dirige e para os demais, o respeito à vida, à cidadania, a cortesia. É preciso um treinamento que sensibilize o futuro condutor a ser um cidadão enquanto dirige. Não é com 2 horas de aula que você resolve isso. Mal comparando, professor, não estaria ocorrendo agora algo semelhante ao que ocorreu no governo Bolsonaro, quando reduziram-se os pontos de carteira, estimularam-se a fiscalização foi desestimulada, o presidente da República fez uma campanha contra radares. Mal comparando, estão fazendo a mesma coisa, né? Estão facilitando a vida, em tese, dos motoristas, em prejuízo das normas de trânsito, não? Veja, Josias, é uma excelente comparação, porque a gente vê que o trânsito, como mexe com todo mundo, mexe com o anseio popular, é fácil mobilizar as pessoas. E quando a gente age em função de um imediatismo populista, ao invés de pensar no rigor técnico e na melhoria do que é necessário no trânsito, ao invés de fiscalizar melhor tanto a formação do condutor, quanto o desempenho do condutor na rua, quando a gente relaxa isso, a gente vê o aumento do número de mortos. Se já estava aumentando, vai aumentar mais, é previsível. E é por isso que eu digo que quem deve se manifestar é o Ministério Público Federal, porque essa é a função do Ministério Público, garantir a defesa da vida. Nós temos aí algo que, efetivamente, ao relaxar por demais, o curso teórico, o exame teórico, as aulas práticas, o exame prático também. Vamos dar carteiras de habilitação para pessoas sem consciência do que é dirigir no trânsito, sem habilidade, sem técnica para fazer isso, o resultado será pavoroso. Não pode dar certo. Perguntar ao Sakamoto, você vê essa medida como uma medida populista do presidente Lula? Você acha que tem esse objetivo eleitoral? O professor ele falou assim, olha, eu não posso falar isso, mas aí a gente falando do ponto de vista político, a gente sabe que isso é uma coisa que irrita o brasileiro, né? Porque tem muita burocracia para tirar uma carteira de habilitação aqui e uma má formação ainda, né? O professor está trazendo todos esses pontos. Você acha que essa medida e da forma como o Lula está anunciando isso tem esse caráter aí eleitoral? Tem. Não tem, antes de mais nada, boa tarde para o Sérgio, né? Seja bem-vindo. Não, tem. Tem um caráter eleitoral, não tenha dúvida nenhuma, mas daqui até outubro de 2026 tudo vai ter um caráter eleitoral por parte do governo. O governo está no modo on de campanha, não tenha dúvida nenhuma. Eu não estou nem entrando no mérito técnico, né? Isso aí, o Sérgio ele tem muito mais, ele traz muito mais subsídios para a gente poder avaliar isso. Agora, do ponto de vista político, é claro que o governo, com isso, ele fala, olha, isso aqui vai ter um corte de custos. E esse é o ponto, acho que todas as ações que o governo vem agindo desde o início do segundo semestre, ele gira em torno dessa ideia, corte de custos para a classe trabalhadora. Então, corte de custos com relação a impostos, imposto de renda, gás, luz, aqui, no caso aqui a CNH, eu não estou entrando novamente no mérito, se esse corte, tecnicamente, o que ele vai causar de impacto, inclusive, para a segurança no trânsito. Estou falando que o governo apresenta isso como um corte de custos à população. Né, corte de custos para adquirir moto, né, e aí assim ele vai avançando sobre determinados setores, Fabíola, aqui são setores que ele está tentando puxar do bolsonarismo para ele. A questão, por exemplo, tem muitos ciclistas, muitos entregadores que não são simpáticos ao governo, ele quer puxar para ele, quer trazer para ele. Eu estava, inclusive, agora no Rio de Janeiro, eu estava conversando com uma pessoa da Justiça do Trabalho que estava alertando para a quantidade de pessoas no Rio de Janeiro que fazem, como está sendo falado aqui, que fazem entregas, o próprio Lula falou, sem
a carteira sem a CNH. E o mais louco é que as plataformas aceitam isso. Sabe aquela coisa que o pessoal fala que as plataformas querem o bem das pessoas? As plataformas querem o lucro. Então, tem plataforma aceitando, segundo o pessoal da Justiça do Trabalho, aceitando condutor sem carteira. O próprio Lula comenta isso. E aí o que acontece? Ele está puxando um diagnóstico e tentando oferecer para as pessoas, falar, olha, isso aqui vai custar menos. Ah, mas isso aí vai ter impacto na saúde, na segurança, vai ter impacto, não tenha dúvida nenhuma. A própria discussão em São Paulo, que o prefeito Ricardo Nunes, durante um tempão, não queria deixar a regulamentação do mototáxi por uma questão de falta de estudos e falta de políticas com relação à segurança dos passageiros e tudo isso mais, acabou, na verdade, atropelado, inclusive, pelo lobby das plataformas nesse processo, né? Mas é uma coisa que, essa questão do corte de custos é uma coisa que o eleitorado entende. Basicamente é isso. O Lula daqui até a eleição vai falar, eu vou melhorar a percepção de qualidade de vida, né? Vou diminuir custo de comida, vou fazer isso, fazer aquilo, para que a população perceba que a vida melhorou e assim votar nele. Ô, professor, o senhor acredita que a renovação da carteira automática, para quem não tem nenhum ponto, está correta? Essa facilidade ou não? Veja, Fabiola, imagine uma pessoa que não dirige há 5 anos. Ele não sabe de nada, está desatualizado da evolução da legislação, da evolução da mecânica automotiva, está desatualizado de tudo, mas como ele não teve nenhuma infração, porque ele não dirigiu, ele vai automaticamente tendo a sua carteira renovada. Até um dia, daqui a 10 anos, ele pega um carro e se mata. Ou seja, é preciso ver se a pessoa usa ou não usa o carro. Então, essa renovação automática pode trazer graves problemas também. O que a gente percebe é que a vontade de facilitar a vida da população mais vulnerável, dando chance para que ela se habilite, é uma medida correta. É socialmente bem-vinda, mas não entregando um papel que não vale nada na mão dele. Não é a carteira de habilitação que transforma a pessoa num bom condutor, é a formação desse condutor. Então, o governo teria que financiar a formação do condutor e tem uma lei federal para isso, a lei da CNH social, que permite usar dinheiro de multa para financiar o CNH social para quem não tem dinheiro, gente que está em programa social de assistência. Pode, tem como, essa é a maneira. Então, o governo pode fazer o que quer direito e não torto. Faz direito, treina direito, coloca o sistema para funcionar, fiscaliza isso direito e melhora o que está aí. E não destrói o que está aqui. Nós temos um sistema que tem falhas, muito bem, vamos melhorá-lo, mas não destruí-lo. Não dizer que não precisa fazer nada. 2 horas de teoria, 2 horas de prática e você tem a sua CNH. Isto é uma irresponsabilidade. Uma das questões aqui, inclusive está na nossa página, o governo está lançando um aplicativo com aulas práticas para a pessoa que vai tirar a Carteira Nacional de Habilitação. As autoescolas não serão mais obrigatórias, como é hoje, a pessoa é praticamente obrigada a utilizar uma autoescola, e o que o governo está anunciando é isso. E o que o governo diz é que esses motoristas que estarão disponíveis, as pessoas vão poder marcar no próprio aplicativo de forma gratuita essas aulas práticas com esses motoristas, com esses instrutores, que, segundo o governo, serão fiscalizados. O que o governo anunciou é que eles terão que cumprir regras nacionais, passar por um credenciamento, aparecer na carteira digital de trânsito, e apenas profissionais autorizados poderão oferecer essas aulas. E o candidato poderá escolher entre uma autoescola tradicional, instrutores autônomos credenciados pelo Detran e preparações personalizadas conforme suas necessidades. O curso teórico será gratuito e online e o governo vai oferecer esse conteúdo digital sem custo. Está aqui. Esse é o anúncio do governo federal. O professor Sérgio Eisenberg, que colaborou aqui conosco, traz as suas críticas e a gente tem aí tudo para que a pessoa possa formar a sua própria opinião. Muito obrigada, professor. Até a próxima. Um abraço, disponha sempre. Um abraço. Vamos que vamos. Obrigado.